Bom, boa noite, alunos. Hoje nós começaremos o módulo 5, que é sobre a geografia da indústria brasileira. A proposta da aula é que vocês entendam como se desenvolveu o processo industrial no Brasil e bem como as características de cada período do nosso governo. Para dar conta desse conteúdo tão importante, que é muito cobrado no vestibular, eu decidi dividir a aula em duas partes. Sendo essa primeira parte, que é essa videoaula, nós teremos os aspectos gerais, os tipos de indústria e temos uma boa parte do histórico de evolução industrial, em que teremos as 3 primeiras fases, de um total de 4. Já na segunda aula, nós teremos a parte 2, que faremos então a finalização sobre essas fases da indústria, tendo a última fase, que é a parte de internacionalização. E também depois discutiremos, a partir dos anos 90, os governos atuais e a conjuntura da indústria brasileira, sendo esse tema uma parte extra do conteúdo. Para iniciarmos o conteúdo, é importante lembrar que o Brasil é considerado um país com uma economia agrária. Mesmo assim, de aspecto geral, o Brasil é considerado um país bastante industrializado. Isso não quer dizer que tenhamos uma tecnologia bem desenvolvida nas indústrias, ou seja, não é uma indústria de ponta, mas sim nós temos muitas indústrias que são com valores comerciais mais baixos. Nosso PIB ele tem 25% relacionado à produção industrial, ou como nós chamamos também, setor secundário. Lembrando, os 3 setores da economia: o primário, a agricultura; o secundário, que é a indústria e a construção civil; e o terciário seria comércios e serviços. A nossa indústria, ela é praticamente uma indústria mais simples. Ela é siderúrgica, ou seja, na transformação e produção do aço, de alimentos, e temos a indústria têxtil, ou seja, de roupas. De forma geral, nossa indústria então é a mais básica possível. Nós temos muitas instalações de multinacionais, ou também outro termo, transnacionais, que são então empresas estrangeiras instaladas no Brasil. São através delas que nós temos muito desses investimentos. No mapa nós temos então, mostrando essa área em amarelo, uma área com agropecuária comercial, e essa parte mais alaranjada, agropecuária de alto consumo. Já a indústria, ela é em menor espaço, quando comparado então à agricultura, que toma boa parte do nosso território. Nós temos aqui a indústria especializada de eletrônicos, na região da Zona Franca de Manaus. Temos aqui no roxo o comércio muito diversificado, serviços especializados e alta tecnologia industrial, que pega a nossa região de São Paulo. E reparem que essa área verde mostra principalmente que aqui é responsável por 80% do PIB. Também temos comércio, serviços e indústria nessas áreas vermelhas. E reparem como são áreas bem afastadas uma da outra e concentradas mais no nosso litoral. Isso reflete então que o Brasil ele é muito mais um país com uma economia mais rural, onde a atividade do extrativismo, que é essa área verde, somado com as áreas de agricultura ou agropecuária, aqui de alto consumo e comercial, elas são muito mais fortes do que a área industrial. Mas mesmo assim, nós consideramos o Brasil um país industrializado quando comparado a outros países subdesenvolvidos. E o modelo de tipo de indústria brasileiro é chamado de industrialização tardia. Como o nome diz e dá a ideia, é uma indústria que foi criada mais tardiamente
quando comparado aos países europeus, em que eles foram os criadores da indústria, como no caso da Inglaterra, que foi a responsável pela primeira Revolução Industrial. Outros países, como a França, também foram países muito importantes, a Alemanha também. E no caso do Brasil e dos países subdesenvolvidos, nós tivemos, então, uma característica determinada por um desenvolvimento acelerado, rápido demais, que gerou, então, uma queima de etapas da produção. Ou seja, sendo praticamente um tipo de indústria com dependências do mercado externo. Por isso que nós tínhamos falado das multinacionais, que elas são importantes. E aqui no mapa, nós temos os principais setores das indústrias. E aqui nós podemos ver, então, onde elas estão concentradas. E reparem sempre como a região que pega o Sudeste e o Sul são as regiões com maiores atividades, né? E aqui mesmo no Nordeste nós temos algumas atividades, principalmente nas áreas litorâneas, né? Praticamente no interior do Brasil, no coração do Brasil, não existe uma atividade industrial com grande dimensão como essas regiões. E aí agora nós vamos ver os tipos de indústrias, para entender um pouco mais o que quer dizer essas características da industrialização tardia. De forma geral, nós podemos esquematizar assim os tipos de indústria. Temos aqui a indústria extrativa, ou seja, aquela indústria que vai extrair, né, os minerais, extrair os recursos naturais. E temos a indústria de transformação, em que será aquela que terá então 3 tipos, como a indústria de bens de produção, ou chamada indústria de base, as indústrias de bem de capital, ou chamada de indústrias intermediárias. Depois temos a indústrias de bens de consumo, sendo que essa é dividida ainda em 3 subgrupos: durável, semidurável e não durável. Nós veremos como esses tipos de indústrias agora, relacionando então o que é a indústria de bens de produção, capital, de consumo e suas variáveis também. Mas é importante deixar bem claro que existem outras classificações também para as indústrias. Dessa forma, então, esse é apenas um exemplo dessa classificação industrial. No caso da indústria de base ou de bens de produção, reparem no nome, de base ou bens de produção. Ela dá a ideia, então, que é uma indústria que será a base de todas as outras. Ela é fundamental, pois ela produz matérias-primas para outras indústrias. Ela transforma essas matérias-primas, então, em algo que possa ser utilizável. Ela é, então, a indústria que é elementar. E sem ela, então, ela é extremamente difícil. E é desse tipo que nós temos praticamente um domínio no Brasil. Quais são os exemplos dessa indústria? A indústria de alumínio, chamada metalúrgica, a de aço, que é a siderúrgica, cimento, derivados de petróleo, que a gente chama aí essas indústrias de petroquímica, e entre outros. E todos esses produtos eles vão ser utilizados para a fabricação de outros produtos. O nosso segundo tipo é a indústria de capital. Lembrando que o nome capital ele tem a associação, a ideia, a relação com investimento. Ou seja, é uma indústria que transforma então a matéria-prima em máquinas ou ferramentas. Ela será então o alicerce das indústrias. Ela é aquilo que é necessário para uma indústria com uma tecnologia muito boa. Ela é responsável, então, muitas vezes por aumentar a produção, aumentar o ritmo, gerar mais lucro para as empresas. Ela é também chamada de indústria intermediária, pois são usadas, então, nas indústrias de bem de consumo.
que é o terceiro tipo de indústria que eu vou falar, né? Então, reparem a diferença entre indústrias de base, que elas têm ali uma produção mais básica, e as indústrias de capital, que são mais intermediárias. No caso de exemplos, nós podemos citar então a produção de autopeças, né, como rodas, pneus, e a indústria mecânica, que seriam então tratores, máquina industrial. E muitas vezes a indústria de capital ou intermediária são classificadas como caso especial da indústria de base, né? Porque ela também, de certa forma, é uma base, se a gente for pensar no sentido da palavra. E por fim, nós temos as indústrias de bens de consumo, ou seja, como o nome diz, ela é mais rápida na sua produção para atender então o mercado consumidor. No caso, então, elas produzem mercadorias diretamente para o consumidor. Elas podem ser divididas em dois tipos: duráveis e não duráveis. Há também os chamados semiduráveis, mas eu já vou explicar o que seria isso. Durável seriam então os móveis, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis e computadores. Geralmente esse termo duráveis dá a ideia então de que são algo mais durável, né? Algo que não se quebra facilmente, algo mais resistente, né? E aí muitos colocam até que sapatos, por exemplo, como no caso da imagem, eles podem ser chamados de semi-duráveis. Afinal, isso quando comparado um sapato com um aparelho eletrônico, eles podem ter durabilidade diferente. Né? Ou, por exemplo, uma geladeira, por exemplo. A gente troca mais sapato do que uma geladeira, né? Que pode durar muito mais tempo. Então, em muitos casos, eles podem associar isso. Né? Então, sapato como semidurável ou até como durável, dependendo da classificação que é utilizada. No vestibular, ele não vai te perguntar, o sapato ele é o quê? Ele é durável ou semidurável? Eles não te perguntam isso, mas são termos que vão aparecer para você no vestibular. E, sem dúvida, é importante ter a dimensão dessas classificações de indústrias. Enfim, continuando aqui, as não duráveis são, então, alimentos, bebidas, cigarros, vestuário, calçado. Reparem no termo, não durável, ou seja, ele acaba sendo mais rápido o seu consumo. Feita essa introdução, agora nós podemos partir então para o conteúdo primordial da aula, que são sobre como se desenvolveu a indústria no Brasil. Para entender esse processo, é importante então a gente ter em mente algumas fases, né, etapas do que nós temos relação. E aqui nós dividimos então ela em 4 partes, que elas também têm algumas subdivisões, né? Lembrando que nessa primeira aula nós veremos esse primeiro da proibição, a implantação e até a Revolução Industrial Brasileira, sendo que essa outra parte ela ficará para outra videoaula. E essas classificações das fases, elas também têm muitas variações dependendo de cada concepção de geógrafos e historiadores. Então isso aqui é só para ficar mais didático para vocês. Na fase 1, nós colocamos então que havia a proibição. Afinal, nós tínhamos na época o Pacto Colonial, que está aqui esquematizado para vocês, e que nós temos então a relação entre metrópole e uma colônia, metrópole Portugal, colônia o Brasil. Lembrar que nós, o Brasil, tínhamos então o envio de especiarias e matérias-primas. Já as metrópoles, elas nos vendiam os produtos manufaturados. Nesse pacto colonial é proibido, né, que o Brasil tenha comércio com outros países, evidentemente, e também é restringido a criação de indústrias na colônia. Isso era muito comum nas colônias e a sua relação com as metrópoles. Afinal, a metrópole quer que as colônias comprem de seu país. Portanto, não era permitido que houvesse esse processo. A Inglaterra também tinha isso com os seus países colonizados.
Já a Espanha, ela terá uma colonização um pouco diferente, mas também ela é bem proibitiva em muitos sentidos. No caso, o que restringiu as indústrias se chama Carta Régia, que foi redigida em 1785. No Brasil, então, começa, né, a ter uma pequena participação algumas indústrias que eram extremamente importantes, mas eram indústrias mais fáceis, né, como a têxtil de roupas, calçados e ferro. Era somente isso que era possível no Brasil com a permissão de Portugal. E aí nós vamos para a fase 2, quando começa a implantar a indústria no Brasil. Essa fase 2 ela é entendida com duas divisões, sendo a primeira divisão, a de 1808 a 1850, e a segunda subdivisão, que é de 1850 a 1929, né? Sendo que nessa última ela seria o que nós chamamos de surto industrial, ou seja, quando começa um crescimento industrial no Brasil, e esse crescimento ele vai ser bem rápido, vai triplicar o número de fábricas no Brasil. Mas vamos ver o que aconteceu em 1808. Então, nessa primeira fase da implantação, nós temos em 1808 a data que marca a chegada da família real portuguesa, que nesse momento, então, começa a ter um processo de abertura dos portos às nações amigas, possibilitando, então, que o Brasil pudesse comercializar com outros países amigos de Portugal. Nesse momento, algumas indústrias começam, então, a ganhar maior importância. No caso também, marca-se a enxurrada, ou seja, uma grande quantidade de vinda de produtos externos, né, por conta dessa abertura dos portos às nações amigas. Um grande crescimento da época foi, então, o setor bancário, que era o mais importante na época, né, que as pessoas mais ricas eram aqueles que trabalhavam, então, no setor bancário. E essas pessoas que vão investir justamente na parte do crescimento industrial no Brasil, nesse começo bem tímido ainda da indústria. Em 1822 ocorre então a nossa independência brasileira, cuja independência, lembrando que ela ainda vai demorar a ser reconhecida, né, sendo somente reconhecida em 1825 pelos Estados Unidos e Inglaterra, os primeiros países a nos reconhecerem independente, e depois Portugal em 1827. E nesse processo, lembrando que o Brasil ele pagou uma indenização a Portugal para o reconhecimento da independência. Em 1825, começa a atividade cafeeira na região paulista do Vale do Paraíba, que aqui no mapa nós podemos ver o número 1, o Vale do Paraíba, que é toda essa região, bem próximo do Rio de Janeiro, né, perto de Taubaté, de Resende, Bragança Paulista. Essa região, então, é onde o café ele estava concentrado até 1850. Nesse mapa, ele está mostrando a expansão do café, que depois, essa área verde, é a expansão do café de 1850 a 1900. E depois, a expansão do café mais sentido interior de São Paulo, de 1900 a 1950, pegando inclusive a nossa região, Presidente Prudente. E depois de 1950 tem aqui o avanço mais ao norte do Rio até o norte do Brasil, pegando aqui Espírito Santo. E uma parte de Minas Gerais também. O café ele vai ser muito importante para o Brasil, embora ele vá levar a oligarquia cafeeira a ter uma grande atividade no Brasil em domínio econômico que vai impossibilitar o crescimento industrial no nosso Brasil República, que será bem no final do século XIX. Mas o café ele terá heranças muito positivas para a industrialização. Tanto é que ela será a responsável, né, por ter um maior mercado consumidor, então essa relação externa do Brasil com os países, que vai ser benéfica para esses investimentos, afinal muita gente vai comprar café brasileiro,
Também vamos permitir que tenha ferrovias e toda a infraestrutura urbana, que será a forma então de escoamento para os produtos industriais. E também, nesse momento da oligarquia cafeeira, começa então a aumentar a acumulação de capital de certos setores, como o bancário, que serão aqueles responsáveis, como os barões de café, que serão então os responsáveis pelo investimento na indústria brasileira. Tentei escrever barões aqui, para lembrar que foram eles que investiram. Em 1844, nós temos aqui a tarifa Alves Branco. Essa tarifa é importante, pois ela vai taxar de forma seletiva os produtos externos, ou seja, aqueles produtos que o Brasil produzia, ele vai então tentar estimular a produção brasileira. E para isso ele acabava então aumentando os impostos dos países que vendiam também esses mesmos produtos. Dessa forma, ele acabava protegendo os produtos nacionais, incentivando, portanto, o desenvolvimento das nossas indústrias, que é chamado de protecionismo. Ou seja, ele cobrava então uma taxa de 30%, aqui em verde o que seria a definição, 30% para todos os países e produtos que eram concorrentes ao nosso. Então ele ficava deixando mais caros os produtos estrangeiros, que eram nossos concorrentes, e nosso mercado consumidor, então, ele tinha que comprar um produto brasileiro, que era mais barato, ou comprar um produto estrangeiro, que era mais caro. Dessa forma, o comércio interno brasileiro ele era mais procurado por conta da tarifa ser menor. E dessa forma, nós conseguimos então avançar a segunda parte, a segunda fase da fase 2, ou seja, o momento em que é de 1850 a 1929. Só para lembrar então, com o crescimento do café, o Brasil começa então a ganhar uma grande dimensão econômica no mundo. Lembrando que depois, em 1889, o Brasil tem a proclamação da República, substituindo nosso império. E nesse momento começa a República Militar e depois a República do Café com Leite, que será então predominantemente voltada para a produção do café. Mas que, lembrando das heranças do café, elas foram benéficas para indústrias de certa forma. Mas só conseguiu ter uma grande mudança em relação à indústria por conta de um contexto do século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e finalizou em 1918. Como a guerra aconteceu nos países europeus, houve então uma grande instabilidade. Isso levou então a uma diminuição das importações e também sofreu muitos problemas para as indústrias europeias. Mesmo após 1918, os países europeus que estavam destruídos, eles tiveram o seu grande problema, que os Estados Unidos começa a crescer economicamente nesse período entre guerras, e depois lembrando que ocorre outra guerra, a Segunda Guerra Mundial. E os países europeus então começam a diminuir a sua produção industrial local e começam então a ter indústrias espalhadas no mundo. Nesse momento começa então o que a gente chama, termo muito importante, substituição das importações, que é o processo nosso de industrialização tardia. O que é esse processo? Eu já vou explicar para vocês, só vamos terminar essa fase 2 aqui para entender. Esse momento a gente explica em outro. Lembrando também, depois nós tivemos a crise de 29, que com a queda do valor do café, os barões de café iniciaram então investimento na industrialização brasileira. Lembrando que o café era vendido como commodity, ele era vendido na Bolsa de Valores, e justamente a Bolsa de Valores de Nova York ela quebrou em 29. Esse processo então levou ao chamado surto industrial, ou seja, que houve então do nada um grande crescimento industrial. E esse crescimento industrial ele será então benéfico
e será então um contexto que levará à mudança de 1929 e 1930 da nossa alternância da produção do café para a produção industrial. Então, nessa fase 3, né, como nós falamos, nós temos o nosso primeiro surto industrial, ou seja, o Brasil teve um segundo surto industrial, que seria em outro momento, em que nós tivemos então um processo de substituição das importações. Lembrar que importação, no caso do Brasil, é aquilo que nós compramos de outro país, é aquilo que importamos. No caso, então, o Brasil ele substitui aquilo que ele importa. Por exemplo, aquela divisão internacional do trabalho que nós vimos do Pacto Colonial, ela sofre mudanças, Tendo aqui um país desenvolvido, que seria as antigas metrópoles, na sua maioria, e temos os países subdesenvolvidos como o Brasil. Com esse processo de Primeira Guerra Mundial, crise de 29, ocorre então uma mudança, retirando as indústrias dos países desenvolvidos e levando então a produção nos países subdesenvolvidos. Portanto, a indústria que era dos desenvolvidos passa para os países subdesenvolvidos. Dessa forma, reparem aqui, países subdesenvolvidos, ele acaba então exportando produtos da indústria de transformação e matéria-prima. Já os países desenvolvidos, eles vão acabar investindo mais em quê? O que eles vão exportar para os países desenvolvidos? Eles vão continuar com uma indústria, só que aqui a chamada bens de capital. Então comparem, aqui é de transformação a mais básica possível, aquela indústria de base. Essa é a primordial, enquanto essa tem a indústria de capital, que são as máquinas, tecnologia, assim por diante. Se colocarmos uma balança para ver qual que pesa mais, qual que tem maior valor econômico, sem dúvida, quem lucrava mais com esse processo eram os países desenvolvidos, que vendiam então essas indústrias de bens de capital. E, portanto, o termo substituição de importações, ele tem relação com a mudança daquilo que os países, como o Brasil, substituiu da sua importação. Antes ele importava, então, as indústrias de transformação, que eram aí as mais básicas, aquelas de base, como a metalúrgica, a siderúrgica, assim por diante, e agora ele passa, então, a ter a importação das indústrias de bem de capital. Da mesma forma que ele também vai exportar coisas diferentes. Antes ele exportava especiarias, tinha as matérias-primas, agora ele vai ter ainda a matéria-prima e as indústrias de transformação. E agora nós chegamos então à terceira fase, que é a fase da Revolução Industrial Brasileira. Só atenção com o termo revolução, que ele é muito discutido, pois muito se fala se realmente o Brasil teve uma revolução industrial. Primeiro, se a gente comparar com aquela primeira revolução industrial que ocorreu no século XVIII na Inglaterra, que ela foi bem revolucionária naquela época. E essa revolução não teve aquele mesmo peso, obviamente, do que foi aquela revolução do século XVIII. Mas, comparando o Brasil, que era extremamente agrário, e tem, portanto, um início industrial com grande investimento, nós sim podemos considerar que houve uma revolução à la brasileira na nossa indústria. Mas, enfim, essa revolução industrial ela é feita graças ao Getúlio Vargas, que fundará então a sua Era Vargas por conta da sua característica, que vai ficar bastante tempo no governo. Nós temos aqui o governo provisório, de 30 a 34, governo constitucional, 34 a 37, o Estado Novo, 37 a 45, a sua saída, e aí depois ele volta com seu outro segundo governo, que seria em 51 a 54. Aqui nessa primeira parte, sem respirar, praticamente, de 30 a 45, e depois tem de 51 a 54. Nesse sentido, Getúlio Vargas ele terá então uma grande transformação industrial, que será marcada então por uma criação, formação, estímulo à sociedade urbana industrial, cuja sociedade então terá um menor consumo de café
e menor oferta de produtos. Nesse sentido, é necessário, então, um alto investimento na criação dessas indústrias. E lembrando que o Brasil, então, começa a ter uma maior intensidade no processo de substituição das importações, que já havia sido começado, né, com a Primeira Guerra Mundial, naquele começo, mas agora, com a queda da oligarquia cafeeira, ela vem com maior intensidade. Nesse sentido, é importante destacar que o governo Getúlio Vargas ele teve estratégias para estimular essa indústria. E é fundamental conhecê-las, elas sempre caem muito no vestibular. Quais são as estratégias que Vargas utilizou para incentivar as indústrias? Primeiro, ele teve os fortes incentivos fiscais, ou seja, ele tentava ao máximo beneficiar as empresas, diminuindo então os impostos, dando terras baratas ou dando até condições como infraestrutura, rodovias, né, que não era na época, na verdade, né, mas só para citar exemplos de infraestrutura. Então, uma rodovia pode ser, mas no caso, energia elétrica. Bom, para ficar mais claro, só para vocês entenderem o que seria incentivo fiscal, nós temos aqui então a criação em 41 da Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, a siderúrgica, transformação do aço, o aço que vai para as indústrias. Então isso aqui está dando as condições industriais, assim como a Vale, né, que será a Companhia do Vale do Rio Doce, hoje, que é privatizada, e ela é uma parte de extração mineral. A Petrobras, uma indústria brasileira para exploração de petróleo, também terá um banco para emprestar dinheiro, né, para quem quiser investir, que é chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e hoje ele é chamado de BNDES, né, ele tem o social por último, tendo um S então, né, BNDES seria. E aqui temos a Eletrobras, que seria a parte de produção de energia elétrica. Isso aqui são esses incentivos que ele deu às indústrias, né? Não na questão de fiscalização, mas no sentido da criação de uma indústria de base. Mas tudo isso aqui propiciou o crescimento industrial no Brasil. Assim como, o mais importante, e vocês não podem esquecer, as chamadas leis trabalhistas, a CLT. Isso também vai estimular, vai proteger os trabalhadores, que até antes, né, dessa época, havia então uma indústria que havia muitos problemas. É só lembrar da greve geral que ocorreu no Brasil, vou escrever GG aqui, greve geral, que ocorreu em 1917, no Brasil. Essa greve parou em todos os locais, em que as pessoas tinham péssimas condições de trabalho. Então agora com as leis trabalhistas começa então a estimular e a proteger os trabalhadores, o que era muito importante. E lembrar que as leis trabalhistas era o ponto principal do governo Getúlio Vargas, né, que ele defendia isso, dizia trabalhadores, isso era tudo uma forma de estimular. Assim como ele tinha também o chamado protecionismo, ou seja, ele protegia o mercado brasileiro, aumentando os impostos de produtos estrangeiros que vinham ao Brasil para defender a indústria brasileira. Então a medida protecionista ela é benéfica nesse momento de revolução industrial brasileira, que hoje praticamente já não é tão bem aceito um protecionismo em virtude da globalização, que incentiva o mercado mundial, mas ele ainda ocorre muito no mundo inteiro. Bom, e por fim nós praticamente encerramos a parte de conteúdo dessa aula, só tem alguns slides finais relacionados a outros temas. Aqui temos um mapa mostrando vários momentos até o século XVIII, mais ou menos no Brasil, século XX também tem umas partes, mostrando as atividades mais agrícolas, né, não as indústrias. Mas é importante explicar o que significa essa palavra arquipélagos econômicos, né? O arquipélago é um conjunto de ilhas. E o arquipélago econômico é a ideia de que o Brasil ele não tem um dinamismo comercial. Repare como nós temos pontos isolados de cada parte relacionado então a essa atividade
econômica. Cada uma delas são isoladas. E isso é um problema que o Brasil vai ter até hoje, né? Esse processo de faltar integração econômica, a falta de dinamicidade econômica. E olha aqui outro mapa mostrando a evolução, né, de 1890, que começa a república no Brasil, mas olha só como era uma área bem afastada de outra região. Certo? Isso aqui mostra o arquipélago brasileiro, o arquipélago econômico, que até 1940 ele é bem ainda problemático. Né? Reparem, essa área aqui agora está tendo espaço realmente integrado à economia nacional, que vem a partir desse governo Getúlio Vargas, vem a partir desse processo de industrialização que se dará justamente em São Paulo, né? Terá uma grande produção. E temos aqui já um mapa dos anos 90, mostrando que houve uma maior quantidade de espaço integrado. Né? Não quer dizer que são áreas industriais, mas quer dizer que tenham relações econômicas com o projeto nacional da época. Né? Então nós temos aqui uma diferença relacionada ao entendimento do que é a economia do Brasil, que ela é considerada então muito ainda como um arquipélago, ela ainda é reparada como falta de dinamismo. Mesmo em 1990, ainda tendo uma dimensão maior de ocupação do espaço, ela falta essa dinamicidade. E para finalizar, nós temos aqui um exercício da UEM 2015, em que ele quer a somatória das alternativas corretas. O tema da questão é sobre indústria e industrialização no Brasil. Na primeira, ele comenta sobre as indústrias de base, comentando que elas são também chamadas de bens de produção, e tem a sua destinação para a produção ou para o transporte de outras mercadorias. Né? Lembrando que está correto esse trecho. E cita como exemplo a siderúrgica e a petroquímica, como exemplo dessas indústrias. Até aqui nós temos tudo correto na 1. Na 2, ele diz sobre as indústrias de bens de consumo, que destinam suas mercadorias para o consumidor final. Como o nome diz, bens de consumo são aquelas já direcionadas realmente ao consumidor final. No caso, ele cita as indústrias têxteis, né, que seriam já consideradas, né, mais relacionadas duráveis, e alimentícias, que são as não duráveis. Está correto também a 2. Na 4, ele fala durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o período de 39 a 45, e no pós-guerra, ou seja, após 45, que esse conteúdo nós vimos ainda com o governo Getúlio Vargas, né? Que ele tem a Era Vargas até 45, e depois tem aquela segunda parte do governo Vargas, que é nos anos 50. Ele comenta que a concentração geográfica industrial, ela se intensificou, né, com as indústrias de bens de produção e bens de consumo duráveis na região sudeste. Sim, lembrar que a região sudeste ela vai ser o polo, né, ainda de industrialização até hoje. Isso não alterou, né, isso continua até hoje como a região que mais é industrial. Isso tem a ver com a produção do café e aqueles barões de café que acabaram se concentrando na região e acabaram incentivando a indústria no Brasil. Na 8, ele diz que o período da Segunda Guerra Mundial, né, de 39 até 45, realçou o Brasil a dependência nacional dos bens de produção importados e estimulou a substituição dessas importações por produções nacionais. E aí ele comenta que é o período marcado pela substituição de importações. Bom, se a gente for lembrar, né, nós tivemos então esses momentos que começam desde a Primeira Guerra Mundial, essa substituição de importações, e de uma forma bem ainda tímida, vamos dizer assim, né, que já que o Brasil naquela Primeira Guerra Mundial ainda era dominado pela oligarquia cafeeira. Depois tem o governo Era Vargas, em 1930, que começa também a incentivar, né, com maior dinamismo a substituição de importações, que vai pegar justamente nessa época também da Segunda Guerra Mundial, em que ela vai praticamente alterar substancialmente, né? O Brasil, México e Argentina serão os 3 primeiros países da América, né, exceto os Estados Unidos, tirando essa lista, a terem a sua produção industrial nos anos
30 e 40 mais ou menos. Depois, outros países subdesenvolvidos só terão sua indústria a partir dessa Segunda Guerra Mundial, né? Mas o Brasil também teve realçado. A gente pode considerar também a 8 como verdadeira. E na 16, ele fala que os meios de produção são as matérias-primas agrícolas e minerais utilizadas para a produção de mercadorias, para o consumo e ferramentas como instrumento de trabalho, como aço na fabricação de enxadas e de outras ferramentas. Na verdade, os meios de produção não correspondem às matérias-primas. Isso aqui está errado. Elas não correspondem. Meio de produção seria, então, um modelo, um modo de economia, por exemplo, meio de produção capitalista. Isso que estamos falando de forma geral. Isso, então, é algo muito mais geral, vamos dizer assim. Uma coisa é dizer, nesse caso, está querendo mencionar aquelas indústrias de extração, por exemplo, que a gente tem a mineral e temos a agrícola também, que vão ser transformadas depois. Então, o termo aqui, meio de produção, está equivocado. Portanto, nós temos aqui, então, como verdadeiro, a 1, a 2, a 4 e a 8. Somando, então, 15. Dessa forma, nós encerramos, então, o conteúdo. E na nossa próxima aula, então, daremos continuidade ao assunto de industrialização, em que nós temos, então, os assuntos subdivididos em 3 itens, que seria, então, o primeiro, o governo JK, que será responsável pela modernização do Brasil. Depois nós teremos a ditadura militar, cujo modelo de economia adotado terá certos benefícios no início e, posteriormente, um declínio. Será um período que levará muito endividamento público. E nos anos 90 nós temos várias configurações, temos vários governos também que são muito extensos, mas faremos um resumo sobre eles também. E aí eu peço que vocês comecem a fazer os exercícios da apostila relacionado à industrialização e que tenham então a tentativa de fazer todos os exercícios e aqueles que tiverem dúvidas procurar na monitoria. Então eu desejo a vocês boa noite e até mais.